Olá, tudo bem? Como é que você está? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e com o portal Uai. Este programa tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que vai no nosso canal do YouTube do portal Uai. Então, quando terminar o segundo bloco aqui, você corre e acessa youtube.com/portal Uai. A íntegra da entrevista de hoje você lê na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Hoje estamos recebendo o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, o Marcelo de Souza e Silva. E aí, Marcelo, tudo bem? Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Muito bom estar aqui, né? É importante sempre a gente estar próximo dos veículos de comunicação e vocês são um veículo de comunicação que atinge todo o nosso estado, todo o nosso país. Então é importante a gente estar conversando, elevando essas questões do comércio, do serviço, né, da visão de desenvolvimento econômico. Que bom. Marcelo, o ano começou, governo novo, né? Governo federal novo, começou com algumas incertezas. Como é que o ano está terminando especificamente para essa área do comércio? Bom, a expectativa era de muita pé atrás, né? Nós aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, temos essa característica, né, de ter esse pé atrás. O mineiro, né? Então, acredita só quando acontece. Então, essa expectativa, ela foi ao longo do ano, dos meses, ela foi melhorando. O comércio e serviço são atividades hoje. Aliás, sempre foram atividades que sempre empregaram muita gente, né? E isso é muito importante. Nós temos uma característica de ser um setor que tem muitas micro e pequenas empresas, mas a empregabilidade, quando você junta toda essa força, desse quantitativo, é muito importante. Mas aquela preocupação, né? Primeiro, é um governo que a gente sabia características que já ocorreram no passado de inchar a máquina, né, de ter muita gente, e é um grande problema nosso. Quanto mais despesa você tem de governo, mais ele tem que arrecadar. Então essa é uma preocupação. Mas a gente viu sinalizando a inflação segurando, né, a inflação dentro de um número suportável, né, e interessante para a economia. Também os juros, né, essa questão dos juros, essa discussão que vem ao longo dos últimos anos. O Banco Central fez um planejamento e está se concretizando agora. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Legal. Que é muito importante. E aí você tem também esses aspectos de facilitações, né? A não interferência do governo muito nos negócios. Então a gente viu isso acontecendo. Então a gente viu essa atração de negócios aumentando também, né, em Minas Gerais principalmente. Nós tivemos muita atração de negócios, então essa movimentação econômica ajuda muito o setor de comércio e serviços e a gente termina o ano muito bem, né? O setor de comércio e serviços nesse ano recuperando ainda parte de questões da pandemia, né? Pagamentos de empréstimo que foram feitos naquela época. Nós ainda temos resquícios, Sim, então? ainda temos. Que coisa, né? Porque muitas pessoas naquela época tiveram que buscar crédito para fazer investimentos ou para segurar aquele período e agora estão terminando esses pagamentos, então ainda impacta. Mas isso também teve um outro ponto positivo e esse ano está refletindo isso, que a gestão das empresas está cada vez melhor, né? Os empreendedores estão prestando mais atenção na gestão, na questão de lidar melhor com o seu cliente, estão fidelizando o seu cliente, na questão de canais de venda, facilidades de venda, meios de pagamento facilitados, o crédito, mas também facilitado de maneiras diferentes. Então, o empreendedor fazendo isso, ele com certeza ele está qualificando o seu negócio e fortalecendo essas atividades, como eu te disse, que são tão importantes para o desenvolvimento econômico. Essa questão de uma gestão melhor é uma consequência da pandemia? As pessoas se sentiram pressionadas a entender melhor a área onde estão atuando, é isso? Sim. É mesmo? Teve 2 aspectos muito importantes. Primeiro, a necessidade, né? Teve que se voltar para o negócio, entender mais o seu negócio, tomar pé do seu negócio para que isso ocorresse. E nesse ponto, 2 entidades foram muito importantes aqui em Belo Horizonte, a CDL-BH, ela fez um programa chamado o Pra Já, né? Dando as mãos efetivamente aos seus associados e não associados. A CDL-BH tem cerca de 13 mil associados aqui em Belo Horizonte. E também o SEBRAE, né, que com certeza você vai falar um pouco, eu estou presidindo o SEBRAE também, né, a partir desse ano. O SEBRAE também é uma entidade que ajudou bastante, né, juntamente com as outras entidades, a buscar essa gestão mais eficiente. Então, teve esse aspecto da necessidade, mas teve esse aspecto também que na pandemia, como não teve aquele volume de negócios desse empreendedor, né? Ele teve mais tempo.
né? Porque o empreendedor não tem tempo, né? Ele que abre a loja, ele que faz compra, ele que paga as contas, ele que busca o menino na escola. Então, o pequeno ali, o médio, o microempreendedor. Então, ele teve mais tempo e aí ele se dedicou e ele viu que isso é importante e esse reflexo esse ano veio muito forte. Vamos falar um pouquinho especificamente da redução da Selic, como é que foi esse impacto, né? Começou o ano em 13,75, estamos fechando em 11,25, 11,25, não é isso? Como é que foi a reação do comércio com relação ao corte? É bem positivo, né? O comércio precisa muito do crédito. O comerciante precisa buscar o crédito e ele precisa dar o crédito para o seu cliente. Então, quanto mais acessível, quanto melhores condições você tiver para isso, é muito positivo. Então, essa questão da taxa de juros, né? Como eu disse, o Banco Central veio tratando isso ao longo de anos, né? Numa política que ele estabeleceu, com essa perspectiva para esse ano, talvez foi melhor do que estava esperando para esse ano, as condições todas, e aí conseguiu baixar os juros. Então, é isso que está acontecendo. Apesar da gente carregar, ao longo dos últimos anos, um grande endividamento das famílias, que veio o programa Desenrola, muita gente conseguiu sair dessa situação, né? E muita gente também, os consumidores, a população do modo geral, está observando que tem que ter essa educação financeira, ele tem que cuidar das suas finanças. Então a gente está evoluindo muito nisso. E essa questão dos juros, da taxa Selic baixa, que traz esses juros para baixo, é óbvio que tem outras questões que a gente tem que discutir, essa questão da inadimplência, ela ainda segura nessas taxas de juros, principalmente em cartão de crédito, em cheque especial, segura isso mais alto, mas a gente está discutindo isso para que isso também possa chegar em patamares aceitáveis. Vamos explicar para as pessoas. O comércio, ele funciona automaticamente em relação ao que acontece no país? Por exemplo, a reação automática, vem um corte na taxa de juros. Imediatamente tem uma reação, por exemplo, favorável do comércio? Isso. Como é que é? É bem assim. O comércio precisa desse ambiente favorável para o negócio acontecer de maneira qualificada. Então, essas intervenções macro, né, essas ações macro e essas ações micro também, às vezes um problema pontual em Belo Horizonte, né, nós estamos falando esses dias agora do aumento da passagem de ônibus, impacta nos custos das empresas, porque as empresas pagam essas passagens antecipadamente, né? As empresas de ônibus recebem dos empreendedores, no final do mês ele preenche ali o cartão do seu funcionário para o mês seguinte todo. Então, isso impacta no custo. Então, essas questões macro, mas as questões também pontuais, né, regionais também, impactam. Então, proporcionalmente verdade isso que você falou. Tem essa proporção de impacto nos negócios. É óbvio que muita gente se adequa, busca soluções, busca outros fornecedores, sai daquele comodismo que ele tem ali no dia a dia do seu empreendimento e busca alternativas para driblar esses acontecimentos adversos. Mas é desse jeito. A gente precisa desse ambiente seguro e da previsibilidade, né? Eu falo que muito ajuda isso. Muito, né? A gente não tem essa previsibilidade. A segurança jurídica é a previsibilidade. Há uma previsão de que ao final de 24 a taxa esteja em 9%. Então, a perspectiva é boa. Sim. Quanto mais baixa, melhor? Isso não tem limite? Ou para o comércio é importante que em algum momento essa taxa freie? Não, se a gente for pensar assim, friamente, quanto mais baixo, melhor. Mas a gente tem uma cultura no Brasil de que as pessoas consomem mais, né, do que elas precisam, né? Aliás, não é consomem mais do que precisam, consomem de maneira errada. Não pesquisam preço, compram em qualquer lugar. Então, esse gasto, cada vez mais, leva para o endividamento. Esse gasto desordenado, né, do consumidor. Por isso que a gente fala, pesquise, né, negocie à vista, pague à vista para você não fazer endividamento, você vai pagar melhor, né, faça todo esse planejamento financeiro. Mas, quanto menor, melhor, mas a gente sabe que culturalmente no Brasil é importante esse controle para que a gente vá evoluindo nesses entendimentos e aí sim a gente chegue nesse ambiente totalmente favorável. Só para a gente fechar esse bloco, então, qual foi a taxa de crescimento esse ano do comércio? Bom, a gente está falando em torno de 2%, a minha expectativa aqui para Belo Horizonte é em torno de 2,5%, um pouco mais, não segurando esse pé atrás, né, sendo mais otimista, eu sou muito otimista, por causa da movimentação do ano que a CDL acompanha. Em Belo Horizonte a gente tem o Hipercentro,
os shoppings e a gente tem cerca de 30 centros comerciais que são também bem potentes em Belo Horizonte. Então, é bem diversificada essa concentração do comércio e aí a gente consegue ter esse número aí mais otimista. Marcelo, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já, tá bom? Aguarda aí, vamos lá e já voltamos. De volta com o Em Minas, hoje conversando com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva. Marcelo, outro aspecto muito importante deste ano foi que aí depois de uns 40 anos de luta, eu acho, saiu finalmente a reforma tributária, né? Como é que o segmento do comércio recebe essa notícia? Bom, é uma notícia excelente. Nós brigamos sempre por isso, as lideranças empresariais, né, com essa visão da reforma tributária, buscando sempre dois aspectos. Que houvesse a simplificação dos processos e que houvesse também redução da carga tributária. Nós temos um entendimento que se o governo reduzir a carga tributária, ele vai com certeza aumentar a arrecadação. Por quê? Porque ninguém quer sonegar. As pessoas sonegam por necessidade, né? Então buscam caminhos. E tem outros que sonegam, aí é outra história, é questão de polícia, né? Que fazem coisas erradas. Mas então, no geral não existe essa questão. Por quê? Porque as pessoas trabalham, né, quer pagar o imposto, quer deitar a cabeça no travesseiro tranquilamente, ninguém quer fazer coisa errada. Mas as situações, as concorrências desleais, por exemplo, você tem ambulante na porta de uma papelaria vendendo o mesmo produto que a papelaria vende e você não tem nem procedência daquela mercadoria, né? Bom, são aspectos do Brasil que a gente precisa consertar. Mas a reforma tributária, então, ela vem com essa proposta da simplificação, positivo. Nós defendemos muito a questão de continuar os benefícios para as micro e pequenas empresas, como nós já falamos aqui, são as maiores empregadoras, né? Hoje no Brasil, você tem dos 100% de CNPJs registrados, 71% são MEIs, microempreendedores individuais. Então, o Brasil é um país de empreendedorismo. Então, a gente precisa que continue esse benefício. Então, conseguimos isso. E uma coisa que nós estamos ainda trabalhando, né, uma questão que estamos trabalhando e que vão vir agora nas leis complementares, né, que é a sequência dessa aprovação, sim, é a questão da não elevação da carga tributária. O que a gente está observando, né, é que parece que o comércio e os serviços vão sofrer um aumento de carga tributária em detrimento à indústria e ao agro, né? O agro também continua ali, que é um setor importantíssimo. Todo mundo, né, tentando. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não adianta você falar assim, vai aumentar, eu vou aumentar aqui dos serviços, né, de comércio, de serviços, comércio menos, serviços mais, porque isso vai impactar nos dois outros setores, porque eles não vivem, nem indústria, nem o agro vive sem comércio e serviço, sem um serviço. Claro. Então, eu falo muito isso, a roda, a engrenagem, ela tem que funcionar bem funcionada. Nós estamos falando isso agora de veículos, nós estamos comentando sobre isso. Então, tem que funcionar bem, né? A engrenagem tem que funcionar bem. É essa que é a nossa visão, né? Esse período de transição vai ser muito importante para a gente medir como que vai ser essa flexibilização, se a gente vê que está aumentando muito a carga tributária, está sufocando algum setor, se a gente vai conseguir voltar ou adequar essa questão. Então, esse período aí de transição durante esses anos vai ser muito importante. Mas o que nós sempre preconizamos é redução da carga tributária, uma carga tributária mais justa. E como eu falei aqui no início com você, a gente tem que ter o equilíbrio fiscal também do governo. Não adianta ter muitas despesas de governo que você vai ter sempre que arrecadar mais. E essa arrecadação sobra para a população. O contribuinte, no fim das contas. Todo mundo, sobra para todo mundo. Então é isso, mas a reforma tributária é positivo, a gente vai acompanhar e vamos continuar lutando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Marcelo, movimentos como o Tarifa Zero tem proposto a criação de um fundo especial, né, para melhoria da qualidade
do transporte coletivo e subsídio também do sistema, né? E nessa proposta, parte das empresas da capital contribuiria com um valor, né, em substituição ao Vale Transporte. Isso permitiria o passe livre nos ônibus da cidade. A CDL vê com bons olhos essa proposta? Olha, a CDL vê com bons olhos todas as propostas. O que nós precisamos fazer é discutir. Né? A sociedade civil e a prefeitura tem que ser protagonista nesse sentido, porque ela que é responsável pelo transporte público na cidade, né? E a gente tem que discutir e achar esse bom termo. Né? Que bom termo que é esse? Que não pese para ninguém, não pese para o contribuinte. A gente estava comentando ontem que a gente sabe que tem a legislação municipal, ela prevê muita isenção de tarifa para muita gente, muitas categorias tem. Alguém vai pagar, E tem alguém pagando essa conta, e pesa para quem paga. Então, a gente tem que discutir, sabe? O que eu acho é que é um assunto muito importante e a gente só fica nesse superficial. Mas onde que está pegando? Onde que pega? É essa questão, igual eu te falei, muitos empreendedores, aliás, 70% da arrecadação em Belo Horizonte já das linhas de ônibus, das empresas de ônibus, são das empresas que pagam esse cartão, o Vale Transporte antecipado. Então, isso pesa, isso está pesando como custo. Então, tem gente suportando, nós estamos suportando, quem paga está suportando mais de quem não paga. Como é que é esse equilíbrio? Né? Agora, se tiver tarifa zero, a gente tem exemplos aqui em municípios perto de Belo Horizonte, fizeram tarifa zero. Se não me engano, Nova Lima, por exemplo, o ônibus é R$2 com o subsídio que tem dentro do modelo criado lá. Então, a gente tem que observar e discutir. A sociedade civil organizada, eu acho que o pessoal do tarifa zero são pessoas responsáveis, interessadas em resolver esse problema, como todos nós que cobramos esse transporte público mais eficiente. Horários, né? Nós estávamos falando agora há pouco, né? Os bares, restaurantes de Belo Horizonte, cidade de bares, restaurantes, você tem que fechar cedo porque os funcionários desses estabelecimentos não têm como ir embora, ficam sem transporte. Então, são discussões que a gente tem que trazer e tem que ser protagonizado pela prefeitura, liderado pela prefeitura. A gente tem que colocar o Ministério Público, eu acho que é muito importante, porque qualquer decisão passa por lá, Câmara Municipal, óbvio. Mas a CDL quer estar na mesa para conversar? Sempre teve. A CDL sempre foi chamada, ela sempre sentou em qualquer assunto, inclusive esse, que é um problema sério que você citou, e outro, que é outro problema muito forte em Belo Horizonte que a gente vê, que é o morador em situação de rua. Marcelo, o setor do comércio é um dos mais diretamente impactados pela circulação de dinheiro, né, na sociedade, né? Qual é o posicionamento da CDL em questões como as medidas de austeridade financeira e de reajuste dos servidores, propostas essas feitas no projeto de reforma, do regime de recuperação fiscal, esse assunto em discussão na Assembleia? Esse é outro tema também bem polêmico, né? Bem polêmico, essa dívida de Minas desse tamanho que está, né? Ao longo desses anos. E o que a gente sempre pediu é uma coisa que a gente faz muito na CDL, que é mostrar para os empreendedores que tem que ter uma gestão. Nós já falamos disso aqui. Sim. A melhor gestão possível. E a gente precisa disso no poder público também. Né? Às vezes o poder público fica aquela questão assim, isso é de quem? Isso não é meu, isso não é seu, isso não é de ninguém, então vamos tocando do jeito. Na verdade, é sempre de todo mundo. Né? E acha que é sempre fácil buscar a solução, porque a solução, né, a gente está vendo aí governos municipais, estaduais, federal, colocando assim, minha conta no ano que vem é um déficit de tanto. Como assim? Como é que você me apresenta uma conta se eu falar assim, eu sou lojista, eu sou dono de uma empresa, eu vou ter um prejuízo de 5 milhões no ano que vem? Como? Como é que eu vou viver? Né? Como é que o seu negócio funciona? Como é que ele prospera? Então, essas questões têm que ser discutidas, porque sempre isso vai cair no colo de alguém, vai cair no colo, ou nós vamos pagar mais, ou quem está lá vai receber menos, né? A questão dos funcionários públicos, e a gente tem que ter essa política entendida de uma maneira em que a gente entenda que o Estado, né? Aí você tem prefeitura, Estado e governo federal, o Estado precisa ter responsabilidades, né? Não adianta fazer ajustes para aprovação de contas, né, de qualquer questão que seja, usando o dinheiro de alguém que poderia ser usado em outras coisas para beneficiar todo mundo. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Essa questão da RRF aqui em Minas Gerais é uma questão delicada, a gente está tendo vários atores, o governo de Minas está preocupado em resolver, eu tenho certeza, porque eu acompanho isso e sou muito próximo do governo de Minas, mas sei também quem entrou, o senador Rodrigo Pacheco também, outro grande amigo, para ajudar a buscar essa solução, e precisa, porque Minas é um estado super importante. Mas isso é um exemplo de que a gente não pode deixar que isso aconteça mais. Nós
temos mais 1 minuto. Okay. Então, eu queria perguntar o seguinte, por exemplo, o governo contesta, mas há uma vertente que diz que os servidores ficariam 9 anos sem reajuste, por exemplo. Isso afeta diretamente o comércio? Sim, isso é ruim, porque se você cai a renda das famílias, o servidor público é um público muito grande aqui em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, né, como em todo o Brasil, mas aqui principalmente em Belo Horizonte. Isso é muito ruim para o comércio, porque tira a renda, ou melhor, não adequa essa renda e eles deixam de consumir de maneira, né, tranquila. Mas é ruim, não tendo esse aumento. Esse ponto é um ponto em que há essa controvérsia, né? De falar que tem, que vai ter, que não pode ter, que a gente está sempre observando e a gente está atento a isso. E já sinalizamos isso para o governo, essa sua pergunta, que a gente precisa do funcionário público. Tanto é que quando não estava recebendo em dia, afetava diretamente. Exatamente. Quando passou a receber em dia, melhorou positivamente. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Alterosa, mas nosso papo, como a gente combinou, segue no canal do YouTube do Portal Uai. Então corre lá, acessa youtube.com/portaluai e você vai continuar assistindo o nosso papo. Vamos falar agora de onda de arrombamentos em lojas na região da Savassi e também da revitalização do Centro BH. Vamos lá um instante só, a gente já volta lá no YouTube do Portal Uai. Estamos de volta agora com o terceiro bloco do Em Minas de hoje, conversando com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva. Essa entrevista na íntegra você lê na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Marcelo, queria falar um pouco agora sobre essa onda de arrombamentos em 2023 que atingiu especialmente ali a região da Savassi. Foi preocupante aquilo, não é? Como é que está essa questão com a segurança pública, com a Polícia Militar e quais são as perspectivas para o ano que vem? Bom, a CDL-BH sempre teve uma interlocução muito positiva com as nossas forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, porque isso tudo envolve vários aspectos, né? A gente tem uma situação em Belo Horizonte muito forte, que é o morador em situação de rua, né, que nós estamos há anos tentando tratar e não conseguimos, a gente não consegue chegar a uma solução. E dentre esses moradores em situação de rua vão ter ali camuflados, vamos chamar assim, pessoas que não estão ali porque são moradores de rua, querem fazer justamente ações de criminalidade. Então, eles criam essa situação e ficam vigiando ali todo com o funcionamento daquele comércio ali. E aí nós tivemos muito arrombamento, nós mostramos isso para a Polícia Militar, além dos arrombamentos, os crimes recorrentes, né, que são os pequenos furtos que a pessoa porta, vai preso, solta, vai preso, solta, vai preso. E o arrombamento também, quando chega lá no juiz de custódia e fala, não, roubou pouca coisa, mas isso afeta principalmente, assim, não só quem sofreu, o comerciante que sofreu, que é um dano muito grande para qualquer pessoa, mas também quem está no entorno, né, que começa a sentir essa questão da insegurança. Sem dúvida. Então, a gente, com a Polícia Militar, fizemos, né, uma tratativa, tivemos várias orientações, passamos várias orientações para os lojistas se prepararem, criamos a rede de comerciantes, né, dentro de um grupo de WhatsApp para a gente conversar, quem estava desconfiando de alguém que estava ali perto. A polícia começou a atuar e nós acompanhamos isso. Mas é preocupante, porque o grande problema é um problema que não se fala pouco nele, essa questão de prender as pessoas e aí a justiça solta, né? Prende e solta. Tem pessoas ali que praticaram esse crime de arrombamento, foram presos mais de 50 vezes e ainda estão na rua. Então, 50 vezes? Mais de 50 vezes. Segue na rua? Eu já fui pessoalmente com o comandante da Polícia Militar no Tribunal de Justiça, com o desembargador de custódia, falar isso com ele. Falar, olha, você está inibindo uma atividade comercial. E é muito ruim, porque a gente sabe que no comércio são muitas mulheres que trabalham ali no atendimento. Então, quem faz pequeno furto ou que arromba aquela loja e que ela sabe que foi preso, no outro dia ele está ali de novo
na porta, você cria um constrangimento muito forte. Gigante. Então eles estão entendendo, doutor Zé Arthur, presidente do TJ, quando esteve como governador, né, interino, eu estive com ele, apresentei isso para ele e a tratativa está sendo muito bem feita com as forças de segurança, a justiça, para que a gente solucione esse problema. Isso afetou Savassi, só outros bairros? Não, a gente viu Barro Preto, Santo Agostinho também, ali, principalmente aqui na Zona Sul, sofrendo com esse tipo de crime, até porque chama mais atenção por causa do volume e é onde há essa concentração, aí eu vou chamar a atenção novamente, onde há concentração de moradores em situação de rua, que não são moradores em situação de rua, né? Que são pessoas que estão ali observando esse movimento, olhando as fragilidades do comerciante, né? O comerciante às vezes não presta tanta atenção ali na proteção do seu comércio e aí eles usam o abuso. Aproveitando esse gancho, vamos falar um pouquinho de revitalização do centro de Belo Horizonte, assunto importantíssimo para todos nós, não é? A CDL acha bacana? Como é que vocês estão vendo o projeto da Prefeitura? Sim, desde o primeiro momento que foi anunciado, a CDL é parceira da Prefeitura, junto com outras tantas entidades, né, que se prontificaram a estar ali. E a CDL já ofereceu inclusive várias tratativas, já tivemos reuniões exclusivas, oferecendo como que a gente pode comunicar as intervenções que vão ocorrer para os lojistas, porque às vezes você vai fazer uma intervenção na porta da loja, né, do comerciante. O cara fica bravo. Ele vai prejudicar o movimento dele durante uma semana. Então a gente tem que ter essa previsibilidade, a gente já fez isso. Durante as obras, a gente quer ajudar a Prefeitura, colocando pessoas para orientar até os consumidores, olha, está tendo a obra, mas você pode ter acesso às lojas por esse caminho aqui. Então a gente está falando isso. Outra questão dentro é que nós temos que fazer um movimento grande, né? Movimentos pontuais são importantes, mas se puder ser em conjunto. Então, quando você revitaliza, você já tem que preparar como é que eu ocupo esses espaços que estão desocupados, como é que eu faço uma atração de moradores, né? O centro da cidade precisa de moradores, porque os comerciantes, 7 horas da noite, vão embora. E ali fica uma terra meio de ninguém. Verdade. Com moradores, concordo você toma com essa conta. Ideia. Não é? Os moradores ajudam a tomar conta ali. Então, a gente precisa como? Podemos trazer servidores públicos com benefícios, podemos trazer, podemos fazer moradia social de uma maneira equilibrada, né? Para que não haja, né, um desequilíbrio ali no movimento ali do centro da cidade, do hipercentro. A gente tem várias ideias, nós criamos o CODESE, né? Nós e mais de 70 entidades, que é um Conselho de Desenvolvimento para Belo Horizonte, que não é político, ele é focado nesse desenvolvimento econômico, a modelo do Rio, a modelo de São Paulo, a modelo de Curitiba, né, e do Paraná, lá Maringá também. Então, a gente está trazendo essas ideias em conjunto para que a gente possa fazer. Nós discutimos um tema aqui hoje da mobilidade, como é que a gente pode usar a mobilidade para que a gente seja uma forma de atração também, de qualificação do hipercentro da cidade. Nós temos no hipercentro uma rede de hospitais muito forte, que atrai muita gente. Como é que a gente pode trabalhar isso para que isso vire ali um potencial ou até de moradias ou de hospedagem, de ocupação, né? Ordenada desse espaço. Então, tem muitas coisas para acontecer, mas a CDL vê com bons olhos esse movimento da Prefeitura de Belo Horizonte. A CDL-BH é parceira nisso, né? E para que a gente possa requalificar o hipercentro, que tem uma estrutura toda pronta, né? Ali você tem estrutura de energia, de saneamento, de calçado, tudo pronto, você não precisa fazer nada, é só reaproveitar. Não sei se você tem essa visão, mas assim, eu vejo esse projeto, se ele for bem executado, até como um projeto de inclusão social, porque uma parcela enorme dos trabalhadores de Belo Horizonte mora nas cidades da região metropolitana. Então, às vezes, o camarada gasta 2 horas e meia para vir, mais 2 horas e meia para voltar. Então, é um sujeito que não frequenta um teatro, não vai ao cinema. Não tem qualidade de vida. Né? Não tem qualidade de vida, né? Ele passa 1/3 do dia dele dentro do ônibus, lá. Passando raiva, né? Passando raiva. Enfim, e se você consegue atrair essas famílias para o centro da cidade, né, com moradias variadas, né, populares ou de classe média, enfim, você está trazendo essas pessoas não só para morar perto do trabalho, mas também que elas possam usufruir da cidade. Não sei se você tem essa... Tem, inclusive, essa visão. Um pouco tempo atrás, houveram ali 2 reformas de prédios e transformaram prédios comerciais em moradias. Comerciantes do hipercentro compraram esses apartamentos para deixar seus funcionários morarem ali. Lógico, tem toda uma característica, tem todos uns detalhes aí, né? Mas muitos deles compraram apartamentos para os seus funcionários e eles adoravam. A gente conversou com alguns, não, eu estou aqui 10 minutos, eu desço, estou
aqui no meu trabalho e aproveito, vou aqui do lado, almoço. Então, você cria uma frequência daquilo que a gente falou, sabe? Quem vai tomar conta? E essas pessoas, com certeza, moradores ali, e aí independente de quem seja, vão tomar conta do hipercentro. E a reforma é muito importante porque é uma região fundamental, né? O hipercentro de Belo Horizonte é uma região fundamental, tradicional, culturalmente falando, você tem grandes casas ali de espetáculos, você tem restaurantes tradicionais, você tem cafés tradicionais. Então, é muito importante trazer isso para a cultura nossa do Belo Horizontino, a cultura do mineiro, né? Esse hipercentro de Belo Horizonte. E esse projeto caminhando bem, você vê que vai haver uma mudança da característica do comércio, especificamente do centro da cidade? Como é que... Que comércio você vislumbra com o centro revitalizado? Eu acho que pode atrair comércios que não estão lá hoje, né? Se você atrair um público diferenciado, um público de poder aquisitivo melhor, não precisa nem ser tão melhor, né? Nós estamos falando de classe A, nada disso, mas que você consiga trazer comércios ali que hoje tem em pouca quantidade, já teve muito mais, mas hoje tem em pouca quantidade, mas que pode sim atrair esse tipo de comércio que vá atender esse público, a exigência desse público. E ali ele vai consumir ali, né? Você tendo não só comércio de produtos, né? Mas você pode ter um restaurante melhor, você pode ter estabelecimentos diferenciados ali que esse público pode usar e com certeza vai ter essa atração. Esse é um dos objetivos, além de qualificar a área, né? Você fazer uma obra necessária, obras necessárias, porque tem muito tempo que você não tem obras ali desse porte, né? Que na nossa visão tem que ser constante. Você também requalificar essa questão da moradia com essas obras e aí você requalificando esse ambiente, você atrai pessoas que vão ter ali um poder diferenciado para atrair aí outros investimentos de outras empresas. Marcelo, estamos chegando no final, mas uma pergunta importante. Muita loja fechada em shopping center. O que está acontecendo? Esse movimento a gente está vendo migrar, né? Eu comentei aqui com você que a gente já está com cerca de 30 centros comerciais de bairros, então hoje a mobilidade, ele faz muito isso, a pessoa às vezes quer trabalhar perto de casa, né? Quer fazer sua atividade física perto de casa, quer buscar compras perto de casa, então isso é muito importante, isso está acontecendo. Essa migração, né? Esse deslocamento é um fator importante. Mas os shoppings também passam porque está passando em todo mundo, né? Grandes lojas a gente está vendo reduzindo, né? As lojas não estão acabando, as lojas físicas, que falavam assim, a loja física vai acabar. Não, a internet está vindo, está avançando, as lojas estão se adaptando a esse canal novo de venda, então as lojas têm a loja física e tem esse canal digital de venda, mas os shoppings estão se adaptando. E nós estamos vendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, a migração de serviços. Lojas de serviços nos shoppings. Provavelmente isso vai acontecer, então você tem consultórios dentários, né, vindo para os shoppings, você tem é uma faixa instituto nova, né? de beleza, né, fazendo em shopping, e as lojas ali buscando, até porque o custo num shopping center é alto e você tem que viabilizar o seu negócio ali. Muita gente se dá bem, é um fator importante a destacar. Muita gente se dá bem no shopping, porque você tem que trabalhar esse público, e muita gente acha que é uma aventura, e não é uma aventura. Então, esse movimento está acontecendo em todo o mundo, essa readaptação, esse entendimento diferenciado. Agora, também a gente está vendo os shoppings investindo muito nas questões de lojas de classe AAA. Nós vamos ver isso aqui em Belo Horizonte. Eu tenho informações de que um shopping aqui na região central de Belo Horizonte, região aqui na Centro-Sul, vai colocar um andar de lojas, só lojas top, e aí a gente fica falando, né? Mas como tem loja fechando? É isso, né? Tem que identificar o público, tem que saber o que gasta. Hoje a informação é muito importante para você fazer um investimento. O shopping é um lugar seguro, é um lugar que tem um conforto diferenciado, oferece muitas coisas, mas você tem que saber se o seu negócio, o seu tipo de negócio, o seu segmento, cabe ali dentro daquele shopping, e se cabe, como que você tem que tratá-lo ali. Marcelo, muito obrigado, viu, pela entrevista, esclarecedora, como sempre, né, nas suas entrevistas, e com um cenário aí importante, promissor, né, para o comércio de Belo Horizonte, viu? Muito obrigado. Eu fico muito satisfeito com o convite de vocês aqui do Diários Associados, né, do Estado de Minas, da Alterosa, são grandes parceiros e nós vamos sempre estar aqui quando vocês chamarem, e a CDL, como vocês, fazem parte da história de Belo Horizonte e de Minas Gerais. E é bom a gente estar junto e levando essa conversa, esse bate-papo com você muito confortável. Já fica combinado esse compromisso, então. Obrigado. Viu? E a você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, nós temos um novo compromisso sábado que vem. Um abraço. Tchau.